Muito bem, amigos, graças a Deus que a bênção do Senhor possa alcançar você neste dia. Hoje é quarta-feira, o dia que nós buscamos pela Sagrada Família. E eu quero, assim, fazer um convite especial a você que está me assistindo e, posteriormente, é claro, aqueles que irão me assistir. Eu sou aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, da cidade de Arenápolis. O nosso endereço é muito fácil de se encontrar, em frente à Praça da Bíblia, Igreja Internacional da Graça de Deus. Antes de dar o recado de Deus a você, eu quero pedir que você venha compartilhar este vídeo com as demais pessoas para que juntos possamos alcançar almas para o reino de Deus. Não se esqueça, em frente à Praça da Bíblia é o nosso endereço, Igreja Internacional da Graça de Deus. A Bíblia diz em João capítulo de número 16, um texto muito conhecido, mas que traz para nós aqui revelações importantes. O próprio Senhor Jesus é quem escreveu essa frase, aonde ele orienta os seus discípulos acerca daquilo que eles, melhor, iriam passar. Jesus estava prestes a ir para junto ao Pai e ele dá algumas orientações, instrução aos seus discípulos. No Evangelho de João 16:33, a Bíblia diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, o Senhor Jesus, venci o mundo. Aqui tem várias instruções da parte do Senhor Jesus para nós. Uma delas é: nós só encontraremos a paz verdadeira em Jesus Cristo de Nazaré. Algumas pessoas são equivocadas acerca do que significa uma paz. Se você perguntar para a pessoa assim: ô meu amigo, minha amiga, como que você está? Está tudo bem? Ela vai dizer: está tudo bem, mas na verdade dentro dela ela está passando por um conflito interior ou algumas adversidades que se levantaram diante da vida dela e ela já está no automático em dizer que já está tudo bem. Ou seja, é aquela paz momentânea que o mundo oferece. Essa não é a paz que vem de Deus. A paz que provém do Senhor é aquela que, mediante qualquer situação, nós se encontraremos em descanso, confiante mesmo em Deus, de que tudo dará certo em o nome do Senhor Jesus. Então a paz verdadeira ela só está em Cristo. Esta é o primeiro entendimento, na verdade, é o primeiro entendimento que nós que nós podemos, melhor dizendo, adquirir aqui da palavra das Escrituras Sagradas de Deus. Mas não é aqui que eu quero me prender. A Bíblia diz que só em Jesus tenhamos, essa paz, que é a paz verdadeira, mas a parte B do versículo, o Senhor Jesus diz que, no mundo vocês passarão por aflições, vocês enfrentarão problemas, vocês enfrentarão adversidades, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu, Jesus Cristo de Nazaré, venci o mundo. Do que Jesus estava falando? De quando ele foi crucificado ali na cruz do Calvário, carregando sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. A Bíblia faz questão de mencionar que Cristo se fez maldito por nós. A Bíblia diz que ele foi ali tido pelos judeus como alguém, como um homem pecador, alguém que blasfemava porque ele se dizia ser o Filho de Deus, não somente se dizia, mas como ele era de fato e é o Filho do Senhor, e aquilo para os judeus era uma blasfêmia, e ele então foi crucificado, como todos vocês já conhecem a história, pagou um preço alto, um preço de sangue, com a própria vida dele ali naquela cruz do Calvário. A adversidade veio para Jesus, mas ele venceu o mundo. E ele estava se referindo aos discípulos da mesma maneira, dizendo que os problemas viriam, eles seriam perseguidos, eles seriam afrontados pela fé que eles assim criam, por aquilo que eles falavam, mas que eles precisavam encontrar o ânimo. Ânimo em quem? Em Cristo, porque Cristo havia vencido o mundo e eles, como filhos, discípulos de Jesus, seriam também herdeiros
herdeiros desta bênção e teriam a participação também desta vitória. Eu costumo dizer, irmãos, que nós precisamos não somente falar daquilo que Jesus fez, daquilo que ele passou por nós na cruz do Calvário, mas nós também precisamos tomar posse, viver de fato esta vitória. Não importa o problema, a dificuldade, a situação difícil que você está enfrentando, simplesmente mantenha-se confiante, mantenha-se crendo na vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário por mim e também por você. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não somos caudas. Deus nos colocará por cima e não nos colocará por baixo. Quando nós tivermos esse ânimo e manter-nos confiante naquilo que Jesus conquistou por intermédio de sua crucificação. Por isso, lá em Eclesiastes, no capítulo de número 10, se você ler lá, o homem mais sábio das Escrituras Sagradas se chama Salomão, filho do rei Davi. Ele deixou aqui esse escrito para que nós possamos tomar posse da bênção mesmo, para contextualizar aquilo que eu já disse a vocês lá em João 16:33. Salomão diz assim, Eclesiastes 10:4, levantando-se contra ti a indignação ou o espírito do governador, não deixes o teu lugar. O lugar do cristão é na palavra. O lugar do cristão é crer naquilo que Jesus conquistou na crucificação dele ali no dia de sua morte. O lugar do cristão é permanecer com a fé intacta. Olha, irmãos, quantas pessoas já não têm mais estado ou já não estão mais permanecendo com a fé. Nós temos vivido dias difíceis, dias complicados, aonde as pessoas têm praticado a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Que você não possa cair ou ser participante deste grupo, onde tem virado as costas para Deus e tem desistido de buscar ao Senhor. Lembre-se daquilo que Jesus disse, olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Salomão também diz, pode qualquer coisa se levantar contra você, problema, adversidade, dificuldade e até mesmo perseguição, não deixe, não saia, não abandone o seu lugar. Me lembro aqui de uma história que está lá escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. A Bíblia diz sobre o sacerdote, Zacarias e a sua mulher Isabel. O sacerdote ali na figura de um pastor nos dias de hoje, a Bíblia diz que a sua esposa Isabel era estéril e ela não poderia gerar filhos. Mas mesmo assim, com esta adversidade, com este problema, eles não desistem de buscar a Deus. Eles continuam indo no templo. A Bíblia faz questão de mencionar, depois você lê lá na tua casa, a Bíblia faz questão de mencionar que Zacarias, nos dias como de costume de seu sacerdócio, ele ia para o templo para oferecer sacrifício ao seu Deus. E a Bíblia diz algo muito bonito, algo sobrenatural aconteceu ali. A Bíblia diz que o anjo apareceu ali aonde? No templo, do lado do altar. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque mesmo em meio às adversidades, eles não desistiram de ir à igreja. Paulo diz lá em Hebreus 10:25, Paulo diz assim, não deixando as vossas congregações, como é costume de algumas pessoas têm costume, de não ser frequente na casa de Deus, mas você não, você pertence ao povo do Senhor, você pertence a Deus e você há de permanecer na presença do Senhor, até porque nós sabemos que Jesus voltará para buscar a tua igreja. Então permaneça firme, permaneça confiante no Senhor. Zacarias permaneceu, o anjo apareceu ao lado do altar, deu ali a ele e a sua esposa Isabel aquilo que eles precisavam, ou seja, eles necessitavam de um filho. João Batista nasceu. Quem foi João Batista? João Batista foi nada mais, nada menos aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Ele era primo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Imagine, se Zacarias e Isabel, sua esposa, não tivessem permanecido firme na presença de Deus, na casa do Senhor, eles não teriam tido a oportunidade de se encontrar com o anjo ali representava a própria figura de Deus, eles não se encontrariam com o anjo, não seriam realizados e a história de
Zacarias e Isabel terminaria ali, porém não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que João Batista nasceu, João Batista veio, pregou para o povo no deserto, várias pessoas se arrependeram, inclusive João Batista foi aquele quem batizou o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Olha a importância da gente permanecer com Deus, firme na presença, a importância da gente permanecer na casa, para ouvir a palavra, para se alimentar verdadeiramente do Senhor Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, mas a igreja somos nós. Concordo com você em partes, porque se você lesse as Escrituras Sagradas e Deus ali te desse um entendimento, Deus desse ali a revelação para todas as pessoas, não precisaria então de profeta, não precisaria de pastor. Por que o pastor está então pregando a palavra? Então, meu irmão, pare de deixar o diabo te enganar. Você precisa ir para a casa de Deus, você precisa cultuar, você precisa se alimentar verdadeiramente da palavra, das Escrituras Sagradas. Não desista, continue buscando, continue servindo ao Senhor Deus. Em Efésios, capítulo de número 6, Efésios fica no Novo Testamento, o vizinho da direita de Gálatas. Efésios, capítulo de número 6, o versículo é o de número 10, que diz assim: quanto ao mais, sede firmes, ou seja, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A força que nós precisamos está em Deus. O poder também pertence a Deus. E qual é o nosso papel como discípulo do Senhor? Buscar esse Deus, para que possamos ter essa força, buscar esse Deus, se aproximar desse Deus, para que nós possamos também ser preenchidos no nosso interior com este poder. No versículo 13, a Bíblia diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis, ou seja, permanecerdes firmes. Aqui Paulo faz ele dá uma ilustração, quando ele fala da armadura de Deus, ele se refere ali aos soldados romanos, que naquela época, quando iam para batalhas, para a guerra, eles se revestiam da armadura. Um soldado mesmo de verdade, aquele que batalha, né, ali pela sua pátria, ele jamais vai para a guerra despreparado. Ele se reveste ali do capacete, ele se reveste da espada, ele se reveste da couraça, ele prepara tudo ali para que ele possa ter êxito durante aquela guerra, para que ele possa ter vitória. E muitas vezes nós queremos lutar contra o nosso adversário, contra o nosso inimigo de qualquer maneira. Amigo, se atente para aquilo que você vai ouvir agora. A armadura verdadeira que nós precisamos, só Deus pode nos dar. Essa armadura é que vai nos guardar, essa armadura é que vai nos proteger, essa armadura é que vai nos trazer ali o sustento diante dos dias maus. E nós precisamos tomar para si essa armadura que provém do Senhor. Agora, algo me chama a atenção. Paulo também diz, quando você tomar essa armadura, você tem que ficar firme, e havendo feito tudo isso, fica firme, fica inabalável. Eu entendo que principalmente para os dias em que nós estamos vivendo, né, isso tem sido uma tarefa, uma atitude difícil de se praticar. Muitas pessoas não têm permanecido firme com o Senhor. Muitas pessoas, diante desse dia mau, diante dessa dificuldade, têm abandonado a Cristo. Eu entendo que isso tem sido algo cada vez mais escasso, principalmente no meio do povo de Deus, quando na verdade não deveria ser. O que, pastor? Ficar firme. Quantas pessoas, por causa desta pandemia, deste momento difícil, têm desistido de cultuar, têm desistido de ir à igreja, têm desistido de ser fiel ao Senhor. Então, diante de uma dificuldade, não desistam, permaneça firme. Pastor, mas isto é possível? É, e eu quero te provar pela palavra de Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. E eu finalizo aqui para que juntos nós possamos fazer a oração da fé. Olha o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Ouve,
uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém, os da casa de Saul se ia enfraquecendo. Diante de uma dificuldade, diante de uma crise, diante de um problema, irmãos, nós precisamos tomar partido. Nós precisamos tomar o lado a quem nós iremos ali permanecer. A Bíblia diz que Davi, cada vez mais, mesmo enfrentando guerras, passando por lutas, ele se fortalecia. Só que os da casa de Saul, cada vez mais ficava fraco, debilitado, e cada vez mais eles eram derrotados. Entenda o que eu vou dizer para você. A única maneira, que nós podemos vencer essa batalha, esses dias maus, é tomando a armadura, ficando firme e usando esses meios nos quais nós estamos enfrentando problemas, adversidades, dificuldades, usando todos essas situações como degraus, como trampolim para que possamos alcançar a vitória. Tanto é que a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a nós tentação que não seja humana. Antes, Deus não nos deixará ser tentado além daquilo que possamos suportar. Por quê? Porque antes da tentação, sobre toda a tentação, a Bíblia diz que Deus dá um escape. Escape é a saída. Davi entendia que aquele momento difícil não poderia derrotá-lo, não poderia vencê-lo. E por isso ele se fortalece em Deus, ele busca força no Senhor e ele consegue então obter a vitória. Você quer vencer esse dia mau? Você quer vencer essa dificuldade? Você quer vencer esse problema? Quero. Então permaneça firme com o Senhor. Permaneça firme com Deus. E a vitória, irmãos, pode ter a certeza que o Senhor Deus lhe dará. A Bíblia diz em Romanos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E também a Bíblia diz em Coríntios que Deus nos conduz em triunfo, Deus nos dá a vitória. Amém? Louvado seja Deus, espero que essa palavra possa ter falado ao teu coração, em o nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz.